e conhece. Quem sabe onde se encontra? Onde? Salmo. Então abra a Bíblia, Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, são os últimos 2 versos, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Vamos falar juntos? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Fique com a sua Bíblia aberta. Eu quero meditar neste Salmo 139. Interessante que ele tem uma estrutura muito joia. Ele apresenta atributos do Senhor que nem sempre a gente se dá conta da realidade na nossa vida. A gente conhece o conceito teológico através do estudo da escola dominical. Quando a gente fala conceito teológico, não é para quem fez seminário. Lá na escola dominical você está estudando teologia. Aliás, todo dia, toda hora, você fala sobre Deus, sobre as coisas da vida. E você sabe desses conceitos, mas muitas vezes no dia a dia a gente se esquece dele. Um atributo que o Salmo apresenta é a onisciência de Deus. Logo nos primeiros versos, olha só, você está com a Bíblia aberta? Diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. Conheces de longe o meu pensamento. Examinas o meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu, Senhor, já a conheces toda. Olha só, antes que a palavra chegue à língua. Então Deus conhece antes delas acontecerem. Então é um aspecto da onisciência que mostra que Deus sabe antes, é presciência. Tu estás ao meu redor, para um pouquinho aí no 4, agora vai até o verso 13. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Meus ossos não te estavam ocultos, verso 15. Quando em segredo fui formado e tecido com esmero nas profundezas da terra. Olha só, antes de sermos formados, Deus conhecia tudo a nosso respeito. Deus conhecia você antes de você nascer. Antes de eu nascer. Ele sabia, por exemplo, que hoje você estaria aqui cultuando a Deus. Sabia tudo da nossa vida. Agora, veja bem, isso é um conceito que muitas vezes a gente se esquece, como eu falei no início. E qual é o sentido prático disso para a nossa vida? Se Deus me conhece assim, eu tenho que agradecer e me entregar a Ele totalmente e buscar ser o mais sincero diante dEle. Buscar agradar-lhe, porque o conhecimento dEle não é para me punir, o conhecimento dEle é para me ajudar. Olha o verso que nós lemos no início. Conheces o meu coração, sondas, vê se há em mim algum caminho mau
e me puna então por esse caminho mau. É assim que está lá? Hein? Como é que termina? Como é que termina? E guia-me pelo caminho eterno. Então, a onisciência de Deus não é um atributo que deve trazer medo para a gente. Não é um atributo que deve trazer preocupação. Deus conhece toda a nossa estrutura. Chegando o salmista a dizer no Salmo 90 que ele conhece toda a nossa estrutura e ele sabe que nós somos o quê? Pó. Olha que coisa maravilhosa. Abrindo um parêntese, de 25 a 27 de abril, aqui na igreja, numa parceria com o seminário, mas vai acontecer aqui no templo, nós teremos um professor que vai falar sobre a doutrina da criação. E ele tem pós-graduação em Londres. Por que eu abri esse parênteses? Porque muitas vezes as pessoas são bombardeadas com a ideia de que não fomos formados pelo Senhor Deus. E esse professor vai nos ajudar muito a compreendermos até mesmo essa bênção de Deus ter formado a nossa vida. Vocês sabem que eu não cresci muito, né? Dá para notar, não é? 1,64 m. 65, não sei porquê, de vez em quando vão lá dar 65. Dizem as más línguas que eu só vou crescer agora, vocês sabem quando, né? Diz que quando morre estica um pouco, é verdade? Quem já morreu aqui pode dizer a verdade? Ninguém diga. Diz que estica um pouco. Eu não estou com pressa de me esticar, deixa o crescimento mesmo. Mas é interessante o seguinte, se isso foi provocado por alguma atividade, você sabe, dependendo da atividade você fica, dizem que muitas vezes os nordestinos são menores, porque eles carregam muito peso, então impede que cresça. Então, independente do que ocorreu, Deus sabia antes de 20 de setembro de 1960, agora você já sabe a minha idade, né? Eu sei que teve gente que levou susto agora. Deus sabia, pensou que era muito menos. Deus sabia antes daquele dia como eu seria. Conheceria a minha vida, conhecia a minha vida. Deus sabia de tudo a meu respeito. Deus sabia que eu seria um pastor. Deus sabia dos meus problemas, das minhas lutas, das minhas fraquezas, do meu interesse em servi-lo. Muito antes. Quando estava sendo formado e antes de ser formado, lá na eternidade. Deus sabia. E isso deve nos dar uma alegria, uma satisfação de saber que Deus conhece a nossa estrutura e quer nos ajudar. Diz que tinha um dia, uma mulher estava muito aflita, ela estava viúva, 3 ou 4 filhos doentes, ela sem trabalho, sem comida, e ela ligou para um programa de rádio muito ouvido na cidade e fez um pedido. Olha, se há alguém aqui na cidade que pode me ajudar, eu estou assim necessitada, eu estou com 3, 4 filhos doentes em casa, eu não tenho comida, eu não tenho alimento, se houver alguém que puder me ajudar, fez o apelo, o radialista deixou, e ela fez o apelo no rádio, e deu endereço. Diz que na hora um ateu ouviu o programa. E quando a mulher disse, ela falou em Deus, falou se houvesse algum cristão, aí ele disse assim, onde ele estava? Falou, eu vou mostrar para essa mulher que Deus não está preocupado com as pessoas. Que Deus não está nem aí para as pessoas. Ele era muito rico, ele chamou 2 empregados e disse assim, fulano, vá ao mercado e compre isso aqui, mas uma lista grande de mercadoria. Pega a caminhonetezinha, encha de mercadoria, então, essa lista que está aqui, e leve no endereço tal, rua tal, e entregue lá para uma mulher, uma viúva, ela tem crianças doentes, entregue para ela. E quando ela perguntar, quem mandou isso aqui para mim? Então, vocês dizem para ela, foi o diabo. Eles não entenderam. Sabia que aquele patrão era meio maluco, mas não entenderam.
e tinham que cumprir. Eles encheram a caminhonetezinha e foram para casa, para o endereço, chegaram lá e bateram. E a mulher atendeu. Aí falou, olha, a senhora fez um apelo no rádio e tal, e nós trouxemos alimento aqui para a senhora. Era um ano político, ela pensou logo que era político, né? Este ano é o ano de dar alimento, fazer tudo, sabia? Abre o olho. A gente da Bolsa de Alimento aqui não tem ano político. Sempre. Ontem demos 5 aqui, no programa aqui da Missões. E, interessante. Acho que todo mundo que pegou para dar para outra pessoa. Acho que só uma pessoa que necessita. Todo mundo pegou para dar. Como é criança e tem valor. Cadê o Maguinho? Está aqui no culto? Hoje ele não veio? Estava de manhã aqui. Ele foi um. Está embaixo? Mas ele está lá embaixo atuando, trabalhando em algum setor? Amém, com certeza. Que bom. O Maguinho foi um. Pegou uma bolsa para doar para alguém. Coisa linda. Maguinho é aquele menino que é um magrinho. Mas ela pensou que era um político. Entendeu, Alba? Aí falou, puxa vida, glória a Deus, Deus mandou bolsa para mim, não citou nome nem nada. Ficou pensando. E aí eles levaram a primeira leva. E ela, muito obrigado, Deus me atendeu, Deus me ajudou, Deus foi bondoso comigo. Aí ele, não, mas não acabou, não tem mais. Aí ela, aí trouxeram outro. Aí ela, puxa vida, glória a Deus, eu vou ter alimento durante bastante tempo para os meus filhos. Que bom, que legal, glória a Deus, louvado seja Deus. Não, mas não acabou, não tem mais. E deram mais 10 viagens, os dois, para tirar da caminhonetezinha. E encheram a sala dela com muitas bolsas. Mas ela não perguntava quem é que mandou. Porque era a senha para eles dizerem. Na última viagem, os dois conversando, essa mulher só sabe dar glória a Deus, só sabe agradecer a Deus, dizendo que Deus atendeu a oração dela, que Deus cuidou dela, que Deus cuida dela. Ela não vai perguntar para a gente responder quem é que mandou, como o patrão mandou. Aí eles falaram, não sei, mas é a última viagem, a gente tem que dar um jeito agora. Ora, se ela não perguntar, nós vamos então provocá-la para ela saber quem é que mandou. Aí eles combinaram, e quando entregaram a última, falou, agora acabou. Ela, glória a Deus, louvado seja Deus, muito obrigado. Que bênção. Aí ele falou assim, mas a senhora não vai perguntar quem é que mandou isso aqui, não? Ela disse, não quero nem saber. Quando Deus manda, até o diabo obedece. Até o diabo obedece. Coisa linda, né? Deus conhece. O poeta diz assim, Cristo sabe das nossas lutas. Guiará até o fim chegar. Ele sabe. Ele conhece. Ele conhece. Um outro aspecto que está aqui é a onipresença. Para onde fugirei da tua presença, da tua face? Tu estás ao meu redor e sobre mim colocas a tua mão. Para onde eu vou fugir? Para onde me ausentarei do teu espírito? Se eu subir ao céu, tu estás lá. Se eu fizer nas profundezas a minha cama, no Seol, como diz a maioria das versões, tu estás ali também. Se tomar as asas da alvorada, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me sustentará. Se eu disser, as trevas me encobrirão e a luz ao meu redor se transformará em escuridão, até mesmo as trevas não serão escuras para ti, mas a noite brilhará como o dia, pois as trevas e a luz são a mesma coisa para ti. A onipresença. Deus está presente onde se fizer necessária a presença dele. Nas profundezas, no céu, no deserto, na cidade, na rocha, onde você estiver. Deus está presente com você. É por isso, preste atenção, que a gente tem que lutar contra o pecado. Porque nós não somos acompanhados pelo pastor ou pelo diácono. Antigamente a ideia que muitos tinham, graças a Deus não é a ideia aqui da igreja,
que diácono era uma espécie de detetive, de fiscal. Né? Tinha gente que tinha até pavor dos diáconos. Uma figura tão nobre, tão bonita, tão linda. Mas porque desenvolveu essa ideia. Então tinha gente que tinha medo. Mas você pode se esconder do pastor, do diácono, do líder, do seu líder de grupo, pequeno grupo, da presidente da organização. De Deus você não pode esconder. Para onde você for, Deus está ali com você. Deus está ali com você. E qual é a beleza desse conhecimento? Na prática, em nenhum lugar, em nenhuma circunstância, você estará sozinho. Nenhuma. Você nunca estará sozinho ou sozinha. Deus caminhará com você aquela circunstância, aquela aflição, aquela luta. Ele vai estar juntinho de você. Hoje aqui no culto da manhã, a Ilka sentiu-se mal, sua pressão subiu. Ela está bem melhor, está em casa. Graças a Deus. Algumas pessoas foram acompanhando-a até a UPA. Ela foi atendida. Ela teve a companhia de pessoas, irmãs, a sua irmã, de também pessoas que levaram da igreja. Como a companhia faz bem. Como alegra o nosso coração. Mas às vezes, mesmo com a companhia, a gente não tem suprida toda a nossa necessidade. Só quem é capaz é o Senhor Deus. E a onipresença dele nos dá essa segurança e essa certeza. Eu não estou sozinho. Eu não estou sozinho. Mas há um terceiro atributo aqui nesse texto, que é a onipotência. Pois tu formaste o meu interior. 13. Tu me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, pois fui formado de modo tão admirável e maravilhoso. Tuas obras são maravilhosas. Tenho plena certeza disso. Meus ossos não te estavam ocultos, quando em segredo fui formado e tecido com esmero nas profundezas da terra. Ó Deus, verso 17, como são preciosos para mim os teus pensamentos, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais numerosos do que os grãos de areia. Se os contasse até o fim, ainda estaria comigo. Deus é poderoso. Deus tem todo o poder. Deus é capaz de guardar a nossa vida. Ele não apenas é onipresente, mas ele é onipotente. Seria incompleto se ele pudesse estar com a gente, mas não tivesse poder de nos livrar. Mas ele tem poder de estar presente, conhecer tudo a nosso respeito e também nos livrar. Ninguém é mais poderoso do que Deus. Muitas pessoas criam uma imagem de uma luta espiritual no sentido de Deus e o diabo. Deus está lutando com o diabo. Não existe essa luta. Não existe. Deus não está lutando com o diabo. Deus é muito mais poderoso do que ele. O diabo não tem todo o poder. Deus tem. Ele tenta, na verdade, enfrentar Deus usando a nossa vida e tentando nos derrubar. Por isso, então, que a Bíblia orienta: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo. E ele
fugirá de vós. Olha, você não tem poder para enfrentar o diabo. Eu não tenho. Nós só o enfrentamos e podemos vencer as lutas porque nos sujeitamos a Deus, que é todo-poderoso. Olha só que sentido prático. Não é a ideia de um Deus onipotente, poderoso, mas que está longe, não. Ele está aqui para proteger a nossa vida, nos guardar. Ele está aqui para nos abençoar e nos livrar dos problemas, das lutas, do pecado. Deus é maravilhoso. Deus é todo-poderoso. Deus é todo-poderoso. Ele é capaz de, em coisas mínimas, fazer um milagre. Uma turma de viajantes, uma caravana se perdeu numa grande mata. Foram para uma aventura, uma viagem, esse turismo rural, alguma coisa assim, ecológico. E daqui a pouco se perderam, um grupo de mais de 10. E quando eles foram perceber, eles estavam sendo perseguidos por uma tribo antropófaga. E eles iam ser destruídos totalmente. E eles estavam então tentando fugir, sair daquele lugar, mas não conhecendo, se perderam, ficavam em círculos. E aquela tribo então estava quase alcançando-os. E eles estavam então tão aflitos, com tanto medo, que eles começaram a clamar a Deus. Havia cristãos ali. Suas forças começaram a acabar. Eles não tinham mais resistência para fugir. E aí eles foram percebendo que ainda bem, muito mais próximos, seus inimigos estavam deles. Até que um então, já sem força, viu uma caverna que estava ali. E ele disse: vamos entrar nessa caverna. Vamos esconder aqui. E outro disse: olha, mas nós vamos morrer, porque o que vai adiantar ficar aqui? Vamos morrer lá dentro. Ah, mas eu não aguento mais, vamos entrar aqui. E eles entraram ali, como que se entregando. Não tinham mais forças para continuar. E eles ouviram vozes e os passos se aproximando. E quando eles estavam em frente à caverna, um disse: olha, será que eles não entraram aqui? Aí o outro disse assim: que nada, rapaz, como é que eles entraram aqui? Ninguém entra aí há muito tempo, tem uma teia aí de aranha aí, cruzando a caverna toda. E eles tinham acabado de entrar ali. Os inimigos disseram: há muito tempo não entra gente aqui, com essa teia. Deus é poderoso e é capaz de fazer de coisas que você nunca imagina. Um milagre para guardar a sua vida e guardar a minha vida. O poder de Deus não é para ser exaltado como um conceito. É para saber, a minha vida está guardada por Ele. É assim, com esses conceitos, que o salmista termina o salmo. Sonda-me, Senhor. Conhece o meu coração. Conhece os meus pensamentos. Pode, Senhor, invadir todo o meu ser e alcançar o mais recôndito dele, o mais escondido. Senhor Deus, prova-me, conhece todos os meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau. E então, Senhor, me guie pelo caminho eterno. É isso que Deus quer fazer com a gente. Conhecendo-nos como ninguém, tendo poder para interferir em qualquer circunstância, capaz de estar conosco em qualquer circunstância. Ele quer nos abençoar e nos guiar pelo caminho eterno. Não há um pecado que afaste você de Deus, se você quiser se apresentar a Ele. O pecado só nos afasta de Deus enquanto nós não nos apresentamos a Ele. Por isso Isaías escreveu
no capítulo 59, a mão do Senhor não está encolhida, atrofiada, para poder salvar, nem os seus ouvidos agravados, surdos, para ouvir. Então, a única coisa que impede você de se relacionar com o Senhor, de ficar afastado dele, é você não querer. Porque se você disser, Senhor, sonda o meu coração, conhece os meus pensamentos, prova-me, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e me guie pelo caminho eterno. E Deus vai fazer isso. Curve sua cabeça. Fale com o Senhor agora. Fale com Ele em oração. Diga para Ele, Senhor, eu quero que agora que a sonda do Teu Espírito vasculhe o meu ser. Eu quero, Senhor, que a sonda mais poderosa que qualquer ciência já tem experimentada, a Tua sonda, Senhor. Eu quero que o Senhor agora me sonde, Senhor, e me ajude a ser guiado no caminho eterno. E eu tenho certeza que Deus vai fazer e vai operar este milagre e esta bênção na sua vida. Celebre a Deus porque Ele conhece tudo a seu respeito. E Ele pode ajudar você. Ele estará onde você estiver, qualquer circunstância. E Ele tem poder para livrar-nos de todas as lutas, todos os problemas, livrar-nos do pecado, livrar-nos da desobediência. Deus é poderoso para isso. Que Deus sonde, que eu seja sensível à sonda do Teu Espírito. E que nesta noite sejamos guiados pelo caminho eterno. Vamos em pé.